Bom, falando um pouquinho da questão 3, ela tinha o item A que pedia para identificar dois trechos em que tivesse elipse de um substantivo. Então, o aluno tinha, na verdade, três opções no texto. O primeiro período, que seria, né, todos os moralistas estão de acordo em que o remorso crônico é um sentimento dos mais indesejáveis. Esse dos aí, ele tá sozinho, né? O que ele tá acompanhando aí, né? Tem um artigo com uma preposição aí, dos sentimentos mais indesejáveis. Então tem a elipse aí da palavra sentimentos, né? O mesmo vai acontecer no segundo parágrafo, né? A arte possui também sua moralidade, muitas das regras desta são iguais ou pelo menos análogas às. Cadê a palavra? Cadê o substantivo que está na frente desse as, né? Porque o as tem uma crase, então tem um artigo e uma preposição. Né? Desculpa, tem uma preposição e um artigo. Cadê o substantivo que está acompanhando esse artigo, né? Então, é a palavra regras, né? As regras da ética comum, né? Alguns alunos colocou que a palavra arte estava elíptica, né? Mas a gente tem que lembrar que os alunos, o que eles pensaram, né? A arte possui também sua moralidade e muitas das regras desta arte, né? São iguais. Desculpa, alguns alunos falaram arte, outros falaram moralidade, né? De qualquer forma, não era nenhuma das duas, né? Porque esse desta, na verdade, é um pronome que está retomando, acho que nesse caso, acho que é moralidade, né? A arte possui também sua moralidade e muitas das regras desta, da moralidade, né? São iguais. O pronome sozinho ele é suficiente para recuperar, por isso que é um pronome, né? Ele substitui o nome, né? Então, na verdade, não existe uma elipse da palavra arte aí. Existe uma referência à palavra, desculpa, a palavra moralidade, né? Ele está referenciando a moralidade, mas eu não posso falar que existe uma elipse aí, tá? E aí, por fim, a gente tem a terceira opção, que é o último período, né? Eis porque este novo admirável mundo novo sai igual ao antigo, né? E a gente tem também de novo aí o artigo, né? Né? Ao antigo admirável mundo novo, né? Ou também ao antigo livro, né? A gente poderia admitir o livro também aí, estando elíptico, né? Então eram essas três opções aí para a letra A. Ela valia... Desculpa, dois trechos, né? Ela havia 2 pontos, 1 ponto para cada trecho correto. Tinha que indicar qual era o substantivo que estava elíptico. Se não indicou, perdeu ponto, tá? Podia ter acertado, mas não indicou, perdeu ponto. Na B valia 3 pontos e o aluno tinha que indicar 3 elementos linguísticos que explicassem um efeito de distanciamento. Os alunos acertaram no modo geral. Quem perdeu ponto simplesmente falou aquela outra era. Ele não colocou nada, então perdeu ponto, porque cadê a explicação, né? E também falar, aquela indica distanciamento. Isso tá no enunciado, né? Não é suficiente. Então tinha que falar que era não precisava falar que era um pronome, mas falar que ele tinha, que o aquela, ele tem um distanciamento, né? Tanto do receptor, do emissor quanto do receptor, que indica para o passado, né? Então naquele final de semana lá atrás, né? Então, indicar que é um passado distante aí, né? O outra, aí a gente pode acompanhar a explicação do gabarito, né? Mas, basicamente, quando a gente fala o outro, é diferente daquele que eu sou agora, então tem uma indicação de distanciamento aí, porque eu não sou mais aquela pessoa, sou outra. O éramos, né? Porque é um verbo que está no pretérito, então não tá mais assim no presente. E também na juventude, porque indica um período de tempo que passado, porque é quando você é jovem, que é diferente do que é agora que você está mais velho. Então, no geral, os alunos acertaram. Tinha que ter os 3 termos e as 3 explicações, né? Qualquer ausência de um termo ou de uma explicação, a consequência era a perda de um ponto, né? Implicava na perda de um ponto. Então, se o aluno teve desconto, possivelmente é porque ele esqueceu aí de explicar alguma coisa, tá bom?